Imagina o seguinte cenário: um rei poderoso, com filhos de diferentes uniões, e uma disputa por quem vai herdar o trono e os bens desse pai. É exatamente o que vamos ver em A Casa do Dragão, com o rei Viserys Targaryen, a filha do primeiro casamento, Rhaenyra, e a madrasta Alicent, e seus filhos do segundo casamento. Vou explicar quais as consequências jurídicas disto dentro do nosso direito brasileiro. Dentro da primeira temporada, o rei Viserys tem a Rhaenyra, filha da primeira união. Depois ele se casa novamente e surgem filhos da segunda esposa, Alicent. A disputa é acirrada, porque não está em jogo só o trono, mas sim o patrimônio, as terras, os castelos e toda a riqueza acumulada. Essa dinâmica é perfeita para a gente entender dentro do nosso Código Civil brasileiro referente a heranças, doações e regime de bens. No Brasil, quando uma pessoa se casa, o regime de bens é o que vai definir o que cada um tem dentro do casamento. No caso do rei Viserys, se o casamento dele fosse, por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos durante aquele matrimônio seriam partilhados com a madrasta Alicent. Já os bens herdados ou recebidos antes considerariam-se só dele. Isso muda completamente o que os filhos teriam direito de receber no seu futuro. No vídeo passado, nós falamos sobre o direito de herança referente aos filhos do primeiro casamento. Porque quando o pai falece, muitas vezes a madrasta e os filhos do segundo casamento, eles tendem a ficar com todo o patrimônio, deixando de lado os filhos daquele casamento anterior. No artigo 1845 do Código Civil, são os herdeiros necessários todos os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro. O que isso significa? Que todos os filhos, independente do casamento de onde eles vieram, eles têm exatamente os mesmos direitos sucessórios. Já no artigo 1829, inciso 1, deixa claro que os descendentes, eles vão concorrer com o cônjuge sobrevivente pelo regime parcial de bens. Se você, por exemplo, for o filho do primeiro casamento e sentir que está sendo excluído, você pode entrar com uma ação de inventário ou se habilitar no processo que já estiver aberto para garantir a sua parte da herança. A lei ela não permite que você seja deixado de lado. E onde que entra a madrasta nessa história? Bom, ela pode participar tanto como beira, tanto quanto herdeira. Vai depender do regime de bens daquela comunhão. Se for a comunhão parcial, entra como meação todos os bens adquiridos durante o casamento e vai concorrer com os bens particulares como herança. Se for uma comunhão universal, ela já vai ser meeira de todo o patrimônio, ou seja, ela não concorre na herança. Se for a participação final dos aquestos, ela tem direito à meação e também não concorre como herdeira. E se for a separação obrigatória, geralmente ela não concorre na herança, ela só terá meação também se for provado o seu esforço comum. A análise do regime de bens ela é fundamental. Se você é filho e a madrasta reivindicar a parte da herança, você tem que consultar primeiramente o regime de bens para verificar se ela tem direito à meação ou também à herança, para evitar abusos e garantir uma divisão justa. E se, por um exemplo, o rei Viserys, ele simplesmente transferisse o patrimônio apenas para a madrasta e para os filhos do segundo casamento? Nesse caso, a lei protege os herdeiros necessários. No artigo 549 do Código Civil, é nula a doação que invade a legítima. Assim como a gente pode constar no 544, caso ele tenha feito alguma doação, que outro ponto importante, ele fazendo uma doação para o filho em vida, isso pode ser considerado como adiantamento de legítima. Ou seja, aquele bem que foi dado durante a vida, ele vai ser levado em conta no inventário, para que todos os filhos recebam de forma equilibrada, ou seja, de forma igualitária. A gente chama este tipo de instituto de colação de bens. Uma outra situação que também nos dias de hoje é bem comum, é que se, por exemplo, o pai resolve doar todos os bens para um filho, ultrapassando a herança que ele podia dispor livremente. Isto a gente considera como uma doação inoficiosa. Nessa situação, os outros herdeiros, eles podem entrar com uma ação para reduzir a doação e proteger a sua legítima, que é parte da herança garantida por lei.
Se você notar que o seu pai transferiu todo o patrimônio apenas para a segunda família, você pode ingressar com uma ação de redução de doação inoficiosa ou pedir a colação de bens no inventário. Isso vai reequilibrar a partilha e vai garantir a sua legítima. Se você gostou do conteúdo de hoje, clica aqui no gostei, compartilha nas redes sociais, porque muita gente pode não saber do direito que elas têm, sendo que elas têm direito. Aqui no Cinema Jurídico você transforma o problema das telas do cinema no direito brasileiro. Um abraço e até a próxima!